Olá, Margaritas, tudo bem com vocês? Tô sumida, né? Então, tava passando por algumas coisinhas aqui e eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque, primeiro, eu não estava com vontade. Depois eu pensei bem e eu falei que não, se é pra fazer, temos que fazer, né? E, bom, tem muitas coisas que têm me incomodado ultimamente em relação ao canal. Primeiro porque eu não sei se o que eu estou fazendo agrada a Deus. Segundo, que circunstâncias físicas têm me impedido de fazer muitas coisas que eu gostava. Esses dias eu tava vendo no TikTok, veio uma palavra assim, daquelas fotinhos assim, sabe? De Colossenses 3, os 4 primeiros versículos, que dizem: portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas aqui da terra, porque vocês morrerão, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mas em especial eu queria enfatizar o versículo 2, que é bem curtinho, mas já diz tudo, né? Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. E muitas coisas daqui da terra têm me preocupado nesses últimos meses, nesses últimos tempos. Meus pais, esse mês, no finalzinho do mês, eles completam 25 anos de casados. E pra mim é um grande orgulho, uma grande honra fazer parte desses 25 anos. E hoje mesmo eu e minha mãe tivemos, vamos dizer, uma discussão, mas uma reflexão sobre isso, porque ela se sente mal por nós estarmos nos sacrificando para isso. Mas eu não me sinto mal por estar sacrificando meu salário, meu tempo e entre outras coisas para fazer essa festa para ela. Mas eu me sinto mal de não poder dar mais, porque meu salário é pouco para o que eu quero fazer, para o que eu quero dar a eles. Quem é filho sabe como é difícil agradar os nossos pais no quesito assim, deles não ficarem bravos da gente gastar com eles, né? Claro que tem muitos pais que adoram isso, mas tem, tipo a minha mãe, ela não gosta que a gente faça isso porque ela acha que mesmo que nós tenhamos dinheiro, ela se sente mal por nós estarmos gastando com ela. E muitas vezes eu me pego pensando assim: Deus, eu queria poder dar mais, eu queria poder fazer mais. E durante toda essa semana, esse mês, eu tenho pensado nisso. E aí eu tava no meu Instagram e vi um vídeo da Catita, que é uma influenciadora cristã que eu gosto muito. E ela falou uma coisa que bateu diretamente na minha cara, que foi: se você quer mais tempo com Deus, se você quer orar mais, se você quer estar mais com Ele, então busque. Não fique falando para se convencer ou para tentar convencer a Deus de que você o quer. Faça, tome atitude. E muitas vezes nós cristãos não tomamos atitude. Principalmente nós jovens, nesse tempo onde tudo é tão agora, tão já, nós costumamos deixar tudo para depois, principalmente as coisas de Deus. O desânimo, as circunstâncias da vida, o salário que não cabe em todas as situações que queremos proporcionar às pessoas. E esse versículo 2 de Colossenses 3 bateu direto em mim. Busque as coisas do alto e não as coisas da terra, porque vocês vão morrer e elas vão ficar, essas coisas vão passar. Mas Jesus
Deus e o Espírito Santo, eles são eternos, eles vão sempre estar conosco. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós deixamos as coisas mais passageiras, como um momento nas redes sociais, um episódio de um dorama, um episódio de uma série, um episódio de um reality show que o nosso idol, ator favorito faz parte. Momentos que vão passar, são muito valiosos, mas vão passar. E são coisas que, tipo, só você vai sentir, ele não vai sentir com você. Por mais que você ame o Jungkook, o Jimin e entre outros atores e idols, eles não estão sentindo com você aquilo. Você está tendo uma experiência com ele, mas ele não tá lá com você. Já que quando você tá com Deus, é totalmente diferente. Quando você tá se quebrantando na presença de Deus, quando você está lendo sobre ele, falando sobre ele, ou até mesmo assistindo um vídeo que fala sobre ele está ali vivendo aquilo com você, está fazendo você sentir aquilo. E quando nós deixamos esses pequenos momentos de felicidade nos dominarem, e deixar que Deus seja o segundo plano na nossa vida, muitas coisas vão dar errado. Eu, Agnes, com 23 anos, deixei muitas coisas para trás no sentido de sonhos, de amores, conquistas, privilégios. Quando eu tava no 7º, 6º ano, mais ou menos, eu acho, isso no 7º ano do ensino fundamental, eu melhorei muito nas minhas notas e consegui uma bolsa que ia me proporcionar ir para qualquer lugar do mundo fazer meus estudos totalmente pagos pelo governo. Era uma bolsa em que algumas escolas, 5 alunos de cada escola, a escola inteira, seriam selecionados e eu estava entre os 3 primeiros alunos que seriam selecionados e eu fiquei entre os 3 primeiros, né? E era a oportunidade de ouro. E eu disse não, porque os meus pais estavam vindo pra cá. Mas eu disse não muito arrependida, porque quando eu cheguei aqui eu odiei cada lugar, cada canto desse lugar quando eu vim morar pra cá. Quando eu vinha e voltava pra casa, era ótimo. Mas quando eu vim morar aqui, eu comecei a odiar essa cidade. E eu ficava perguntando, Deus, eu podia estar na Inglaterra. Meu sonho, até os meus 18 anos, era ir pra Londres, porque meu tio falava que Londres era muito legal e não sei o que, porque ele morou um tempo na Irlanda, e ele também já foi pra Londres e já foi pra todos esses lugares assim, porque é só usar um trem que você chega em Paris, na França. E eu queria muito viver isso, eu queria muito viver o meu sonho britânico, né, não o meu sonho americano. E quando eu vi aquela oportunidade como areia escorrer pelos meus dedos, eu culpei Deus. No meu íntimo eu falei, Deus, o Senhor não me ama, porque o Senhor sabe o quanto eu quero ir pra Londres, o quanto eu amo viajar, o quanto eu quero muito viajar de avião. Mas eu não tinha nem passaporte, eu não falava inglês, eu era péssima em inglês. Chutava tudo e conseguia tirar uma nota boa, mas chutando tudo. E naquele momento Deus deveria ter colocado no meu coração, pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. E eu não tava pensando nas coisas do alto, eu tava pensando nas coisas da terra, eu tava vendo com os meus olhos físicos e carnais, não com os meus olhos espirituais. Eu só tinha 12, 13 anos de idade na época. Vim morar pra cá. Tive os piores momentos da minha vida. A minha adolescência aqui foi conturbada, não tipo virei rebelde, mas os meus sentimentos estavam totalmente fora da caixa. Nossa, tive minha primeira decepção amorosa e machuquei meu coração com expectativas que não eram o real. Coisas que eu só imaginei, coisas que só vinham da minha cabeça, a outra pessoa não sentia a mesma coisa e machuquei meu coração. E eu tinha um sonho desde os meus 11 anos de idade. Eu quero me casar, ter meus filhos, ser mãe, ser esposa. Mas a Agnes de hoje, ela não acredita mais nesse sonho por força dela. Porque hoje eu falo, Deus, se o Senhor quiser isso pra minha vida, isso vai acontecer.
porque eu quero muito realizar esse sonho. Eu fico até emocionada porque eu sempre vi na minha casa como uma família bem estruturada muda a vida de alguém. Se eu não tivesse os meus pais, os meus tios, a minha irmã, talvez eu não seria uma pessoa mais compreensiva comigo mesma em alguns momentos. E nesse momento, o que tá assim gritando na minha cabeça é: pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. E eu tenho pensado muito mais nas coisas da terra do que nas coisas do alto. E isso foi o que me pegou, porque eu achei que eu estava fazendo certo. Eu achei que eu estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Porém, entretanto, todavia, pequena jumenta, eu não estava fazendo a vontade de Deus, eu estava fazendo as minhas vontades. Eu estava vivendo do meu jeito, eu estava fazendo as coisas da minha forma, da minha maneira. E pensando sempre nas coisas daqui da terra, não nas coisas do alto. E eu sei que pode parecer clichê a gente nessa reta final de ano ficar fazendo resoluções de fim de ano, mas antes de chegar 31 de dezembro eu quero fazer uma resolução que eu quero não de fim de ano, mas que sim pra minha vida. E um desafio pra você também. Toda vez que você se deparar com uma dificuldade terrena, pense nas coisas do alto. O que seriam as coisas do alto? A graça de Deus me basta. Deus sabe o que faz. A misericórdia de Deus é infinita. E muitas vezes nós deixamos essas pequenas coisas, né, de lado, porque não parece ser algo físico e palpável para nós. É uma coisa que tem me incomodado muito é o fato de que muitas vezes o meu salário não dá para tudo que eu quero fazer. E esse mês em específico, por conta das festas, a gente se planejou, mas o salário vai ficar apertadinho. E é normal, né? Não é uma coisa assim, nossa, meu Deus do céu, não vou sobrar dinheiro pra nada. Mas assim, eu penso assim, Deus, só vai dar pra pagar minhas contas. E antes de eu começar a reclamar, falar porque eu não vou... Mas graças a Deus eu vou conseguir pagar as minhas contas, eu não vou precisar dever pra ninguém, né? Então, são muitas coisas que passam na minha cabeça. Às vezes eu deixo de dormir, descansar, pra ficar pensando nessas coisas que só me tornam mais ansiosa, né? Isso tem me machucado, não física, mas emocionalmente. E esse ano eu digo que é uma fase assim que tá sendo de cura pra minha família, porque a gente tá na nossa melhor fase de família. Sabe, o amor transborda entre nós, assim eu posso dizer. Meu pai tá mais carinhoso com todo mundo. Ele, nossa, faz e desfaz elogios pra minha mãe. E ela contando, eu falo, Deus, tá difícil aqui. Eu tô tentando parar de assistir dorama pra não ficar me iludindo, mas o dorama aqui em casa não acaba nunca. A temporada infinita. E muitas vezes eu olho pro relacionamento dos meus pais e eu falo, Deus, eu quero ter isso. Eu quero isso assim, sabe? O meu pai, ele fala pra minha mãe. E a minha mãe nunca precisou pedir pra ele dizer que ama ela ou pra dizer alguma coisa. O meu pai sempre elogia, sempre fala o quanto ama, tanto ele quanto a minha mãe, né? E isso é uma coisa assim que eu gosto de ver. É uma demonstração de carinho que me deixa feliz. E assim, quando a gente lê Colossenses 3, de pensar nas coisas do alto, não na terra, pensar em Cristo e nas coisas que Ele faz, eu acredito que até essa forma de carinho também é uma coisa do alto, né? Porque a gente brigava muito antes. Qualquer coisa era motivo pra gente ter uma briga entre nós, assim, família e até entre eu e minha irmã. E nesses últimos anos tem sido muito harmônico nisso, né? Meu pai tá menos estressado com as coisas, a minha mãe também é mais calma, mesmo tendo aqueles momentos de estar meio ansiosa com as coisas, mas é uma coisa diferente. E eu senti isso de uns tempos pra cá, né?
dado tanta graça a Deus por isso. E isso tem me machucado porque eu não tô agradecendo pela coisa que eu mais queria, que era harmonia com os meus pais, com a minha irmã, né? E não quer dizer que o meu sonho de família morreu. Mas a Agnes, de 23 anos agora, ela não tem esperanças de encontrar isso sozinha. Porque, gente, pode parecer ridículo, mas é muito, muito triste você sonhar com uma coisa há tanto tempo e nunca ter, tipo, uma resposta ou um sinal de que aquilo pode acontecer. Em 2022, eu cheguei no banho, assim. Eu falei, Deus, se o Senhor não quer que eu me case, então tira essa vontade de ser mãe e de ser esposa do meu coração, porque isso dói. Dói muito ver, tipo, todo mundo à sua volta realizando seu maior sonho e você se sentir pra trás. E essa semana eu lembrei disso. E aí eu vi um vídeo da Fabiola falando: eu odeio esperar. E eu me sinto mutilada ou castigada. E que ela disse que ela estava orando e Deus disse pra ela: eu não estou te castigando, eu não estou te mutilando, eu estou te preparando. E eu tenho percebido que muitas situações da minha vida hoje têm sido preparos para algo. Eu não sei o que, mas é um preparo. E eu falo muito, às vezes eu choro assim de dor, porque tem duas coisas que eu quero muito na minha vida, além desse plano de família, que é a amizade sincera. Eu sempre fui uma garota que se doou de amizade. Eu sempre gostei disso, sabe? Eu sempre quis ser aquela amiga, eu tô aqui pra você. Só que eu nunca tive alguém que foi assim pra mim, na minha vida toda. Eu sempre me doei, eu sempre ajudei, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Eu dava o meu ombro para as pessoas chorarem, mas quando eu precisava de um ombro para chorar, era só Jesus que me consolava. E é o melhor consolo. Só que ele diz na Bíblia, né? Se eu não me engano, é em João 15, que fala: um amigo na adversidade vira um irmão. E eu sempre quis virar irmã para alguém e alguém virar irmã para mim. Só que eu nunca tive alguém assim. Então eu oro assim: Deus, eu não peço pro Senhor realizar só um ou só o outro. A minha oração mudou nesses últimos dias. Eu quero que quando se o Senhor realizar esse sonho de eu me casar, eu quero que ele seja o meu melhor amigo primeiro. Porque eu quero me casar com o meu melhor amigo. Porque eu sei que eu vou poder conversar com ele de tudo. E mesmo sem falar muita coisa, no nosso olhar a gente já vai se entender. E eu quero muito isso, porque eu vejo isso nos meus pais. E é difícil. Porque durante muito tempo, isso foi um motivo para eu me afastar de Deus. Porque eu falava: Senhor, eu vejo tantas pessoas ganhando tudo que pedem. O Senhor responde tantas orações, porque a minha não? E eu nunca tive uma experiência de ouvi-lo, né, falar. Mas ele sempre usou vídeos, pessoas e mensagens, até na hora de eu fazer meu devocional, de me responder em certas coisas. E isso tem acontecido com bastante frequência. E acho que foi o período que eu mais ouvi Deus falar. E eu me afastei do canal porque eu precisava. Eu precisava entender o que eu tava fazendo aqui. Os meus vídeos, vocês forem ver, a maioria deles eu não uso a Bíblia.
Isso me incomodou porque eu falei, gente, eu sou uma influenciadora cristã, eu quero ser uma influenciadora cristã, né? Não no sentido de ser rica, influencer e blogueirinha, nada, mas no sentido de trazer a palavra. Por que eu não tô usando a palavra pra falar, né? E esse Colossenses 3 me deu um soco na boca do estômago bem dado, né? E a Catita tem ajudado bastante pra me dar uns tapas, né? Então o vídeo vai ficar um pouco comprido, porque vocês sabem, eu gosto de falar, meus vídeos não tem menos de 20 minutos, a maioria deles. E eu quero deixar pra vocês Colossenses 3, versículo 2 em específico. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Por mais difícil que a sua vida esteja, por mais conturbado, por mais que você esteja preso num barco no meio da tempestade, num mar revolto, convide Jesus para estar no seu barco e não seja como Pedro e olhe as circunstâncias e afunde no meio do caminho quando ele te chamar. Por mais que esteja tudo à sua volta fazendo com que você distraia das suas coisas, que você saia do caminho, não permita que essas coisas te tirem desse plano que Deus tem para sua vida. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.